Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Triângulo Nerd Podcast. E neste episódio seguiremos o nosso acompanhamento semanal do anime Monster. Falaremos agora dos episódios 21 ao 25. Eu sou o Rafa e eu passo agora para os meus colegas se apresentarem a você. Fala, seja nesse episódio, eu sou o Lucas. Fala galera, me chamo Bruno. Bem, o episódio 21 de Monster, os episódios 21, 22 e 23, na verdade, eles dão um leve tempinho no arco do tema, ainda que ele apareça aqui em alguns deles, mas vamos retornar pra Nina, pro Lund, o detetive, e pra Eva Heinemann. E o episódio 21 é um episódio muito top, cara. Eu não sei o que tu achou, Bruno, dele, mas é um episódio onde a gente volta lá pra um dos detetives que matou os pais da Nina. E a gente vê a vida dele ali, que ele meio que se endireitou. Mas a gente vê também que ele tem uma espécie de guarda-costas, né? O Roberto, que é um personagem que vai ser recorrente aqui nesse episódio. E também, pelo visto, mais pro futuro aí do anime. E aí a gente vê ele sendo, tipo assim, com aquele peso na consciência, não necessariamente por ter matado os pais da Nina, mas aquele peso do... A minha vida tá nas mãos de um cara e eu me deixei ser dominado por ele e eu nem sei quem ele é. E aí, a gente vê também que a Nina, né? Ela tava meio que vigiando ele ali, atrás dele e tal. Aí, atrás também, de repente, de informações, porque ele contratou um cara pra pegar informações tanto da Nina, quanto do ex-parceiro dele, do Messenger, que a gente descobre aqui que faleceu por causa de envolvimento com drogas e tal, e do próprio tema. E a gente vê ali essa meio que briga por essas informações e tal, relacionando o Roberto, esse cara, e a Nina. Bruno, o que você achou desse episódio, cara? Do episódio 21. Cara, eu acho que é incrível como mostra a vida desse cara depois que ele cometeu um ato ruim, né? Porque meio que só aconteceu coisas boas com ele. Ele conseguiu lavar o dinheiro que ele recebeu do Johan por ter matado os pais da Nina de uma forma bem fácil, porque ele conseguiu uma promoção na delegacia. Aí ele estava trabalhando num caso onde ele tinha que se passar por uma pessoa comum, se eu não me engano. E ele acaba encontrando uma mulher que já tinha um filho ali, e ele acaba se envolvendo com ela, e a vida dele meio que se torna uma coisa agradável. Ele começa a ter aquele que muita gente chama de final feliz. Ele já tem uma estabilidade financeira, a mulher dos sonhos dele, um filho que ele mesmo se orgulha disso, fala sobre isso. Recentemente começa a chamar ele de pai, né? Quero ser o enteado. Então mostra ali, entre aspas, né, que às vezes o mal vence, né? O mal se paga. Às vezes ser mal é bom, de certa forma. Mas aí tem toda aquela problemática em cima do Roberto, que também a gente pensa como o Johan é um cara incrível, porque ele literalmente não deixa pontas soltas. Não importa se tu fez um trabalho pra ele há muito tempo, se tu fez o trabalho bem feito, a partir do momento que tu começa a investigar sobre ele e tentar encontrar ele, transforma um inimigo pra ele. E como a influência dele é vasta, tu nunca sabe onde alguém que trabalha pra ele vai estar. Então eu acho assim, esse episódio ele é muito bom, tanto pra mostrar a dimensão, poder e a inteligência do Johan, quanto pra mostrar como a Nina não tá meio que preparada ainda pra aquilo. O que eu não entendi muito nesse episódio é que a Nina, ela ia acabar sendo morta e o investigador que matou, o policial, no caso, corrupto, que matou os pais dela, não tivesse ido lá na casa abandonada atrás dela. Então eu fiquei assim, caramba, o Johan mandou matar a própria irmã. Eu não entendi o que aconteceu ali. Ou meio que o Roberto, ele é um seguidor do Johan e ele não quer que ninguém descubra sobre o Johan, ou ele não quer que ninguém, além disso, atrapalhe o Johan. Porque como ele sabe que a Nina quer matar ele, ele meio que falou assim, olha, eu sei que o Johan, ele tem um apego emocional a essa garota. Eu sei que ele tem um apego emocional pro tema, mas eu acho que é mais fácil eu me livrar deles e falar pro Johan que ele sumiu, do que contar pra eles que eles estão aqui, que eu sei onde eles estão, e o Johan meio que se encontrar com ele, e eles meio que vão fazer algum mal pra ele. Aí eu fiquei pensando nisso em relação a esse episódio, cara. Pois é, tipo assim, fica meio estranho realmente a questão dos objetivos do Roberto, né? Porque ele parece que faz parte da organização que tá ali relacionada ao bebê, e aquela galera que a gente viu antes dos neonazistas ali, digamos assim. Mas, ao mesmo tempo, essa própria organização antes, ela não queria matar o tema, não queria matar a Nina e tal, ela queria usar eles pra atrair o Johan, né? E esse cara não. Ele não me parece que ele tá ligado diretamente ao Johan, mas parece que ele tá meio que tentando tirar do caminho do Johan toda e qualquer pessoa que atrapalharia ele. Aí tu fica te perguntando por quê, né? Eu não sei se eu deixei passar alguma coisa nesses episódios, mas até onde eu vi,
Mas até onde eu lembro, não se revelou isso de forma clara, pelo menos. E é uma coisa que eu acho interessante. Eu quero ver exatamente quais são os objetivos do Roberto, né? Porque ele quer matar todo mundo que viu o Johan. A gente vê o episódio da Eva, né? Depois, quando ele fala assim, essa mulher viu ele, será que eu mato ela? Não, acho que eu vou matar ela, porque ela viu ele, encontrou ele alguma vez e tal. Então ele não quer que ninguém atrapalhe o Johan. Agora, por quê? Né? Eu não lembro de ter sido explicado ainda nesse episódio. Só que uma coisa que eu quero destacar ainda desse episódio 21 é que eu acho muito interessante o trabalho de humanização que esse detetive recebe. Aquela coisa assim que a gente falou lá atrás, como Monster, ele tem um cuidado realmente com seus personagens secundários. Ele não faz... Ele evita, pelo menos. Não vou dizer que ele não faz nenhuma vez, mas ele evita mudanças bruscas. Às vezes a gente tem uns episódios, a gente fala assim, cara, parece filler e tal, mas parece que ele quer te mostrar o passo a passo realmente dessa jornada, as transformações, as problemáticas, as chances que os personagens têm, digamos, de fugir da essência deles e não fogem, ou fogem, né? E as transformações desses personagens paulatinamente ao longo dessa jornada. E, ao mesmo tempo, ele traz esses outros personagens, que na verdade esse personagem não era nem secundário, ele era um terciário, quaternário ali, mas ele traz toda uma humanização, todo um arco em 20 minutos, cara, ele consegue fazer a gente passar por inúmeras emoções com esse cara, né? A gente passa do, mano, quero que tu te foda mesmo, pau no teu cu, morre aí, desgraçado, tu matou a família da Nina e tal. E que não que necessariamente eu fiquei super triste com o fato dele morrer depois, mas fica aquela sensação do... sabe aquela sensação do Coringa, assim? Tipo, se não fosse aquele dia ruim, esse cara não se tornaria o Coringa, sabe? Tipo, beleza, ele tava vendendo drogas, eu acho até muito sacanagem quando ele fala assim, não, eu não tive escolha, porque eu estava vendendo drogas e ele ia me entregar. Meu amigo, tu já pensou em não vender drogas no início da conversa? Você não sei como. E a Nina fica puta também, né? Ela quase atira nele nessa hora. Mas... É que o real problema, na verdade, não é o personagem ser mal ou não. É que no fim do dia a gente sabe que é um ser humano, igual a gente. É uma pessoa igual a gente. E se a gente não sendo psicopata ou não tendo empatia pelas pessoas, no mínimo que a gente vai esperar é, será que tem uma redenção pra esse cara? A vida sendo encerrada antes do tempo realmente é cruel, não importa de quem seja. Pois é, E a redenção que é dada pra ele dá esse peso, entendeu? Da perda. Porque ainda tem aquela frase que ele fala, né? Que ele espera que no outro dia, né? Seja bom porque ele quer levar o filho dele pra pescar. E é triste, cara. Porque, tipo assim, ele é um cara que realmente ele merecia morrer. Mas o que é apresentado dele, né? Sobre ele, aquilo que ele tentou construir, que ele, tipo... teve os seus erros, mas teve um momento, mesmo que ele não tenha pagado pelos seus erros, teve um momento que ele falou assim, pô, eu vou parar aqui e eu vou tentar viver uma vida honesta. Então, quando ele tenta viver essa vida honesta, por ele não pagar pelos erros dele, parece que a vida cobrou ele de alguma forma, entendeu? Ele teve aquele momento ali de felicidade, onde ele finalmente encontrou uma família, teve uma mulher que deveria ser incrível e um filho que ele adotou como um filho, né? E era incrível pra ele também. Mas ele meio que viu aquilo sumir da mão dele, não só aquilo, mas a vida dele toda. É foda, mano, é triste. De certa forma é triste, mas é aquilo, né? A vida cobra toda a bondade, toda a maldade que a gente faz. Cara, e assim, a Nina matou, né? Finalmente, a Nina matou. Cara. Ele, não rolou, mas ela matou. Na verdade, não foi nem pra salvar ele, né? Foi pra se salvar. Então, eu não sei se vai ter um impacto tão grande, quer dizer, eu sei, né? Se vai ter ou não um impacto tão grande nela, mas assim, ela matou pra se salvar. Querendo ou não, ela matar por vingança é uma coisa, como já foi dito pra ela, né? Nesse caso, foi legítima defesa. O cara deu um tiro, inicialmente no detetive, né? E depois ia virar nela. Aí a gente tem aquela cena de suspense do nada, né? Cena típica aí de novelinha. E atira e a tela apaga. Alguns segundos depois mostra que ela tá viva. Então, dane-se, a gente sabe que ela matou. Então, não sei até onde vai o impacto dessa morte pra Nina em si, visto que foi legítima defesa e não vendetta. Agora, cara, uma coisa que eu quero ver é uma evolução nessa personagem. Evolução em que sentido? Eu não vou dizer evolução, mas uma mudança dessa personagem, porque assim, não dá pra ela ser, cara, se ela for ingênua assim até o final do anime, vai ser difícil engolir, continuar engolindo, porque, mano, ela fala assim, não, eu só acompanhei vocês pros caras, né, que foram atrás dela e tal, os aliados do Roberto, porque eu só acompanhei vocês porque vocês disseram que eu ia encontrar o Johan, véi, pelo amor de Deus, mano, não, aí também vocês estão forçando um pouquinho demais a barra pra minha cabeça, entendeu? Não é possível que a pessoa pode ser tão ingênua assim, ainda mais perseguindo um serial killer, não dá, velho, ela acabou de passar pelo que ela passou no do distrito turco e tal, e aí ela me dá uma dessa, entendeu, assim, foi demais pra minha cabeça, eu confesso, mas beleza.
E aí, seguindo um pouco, né, falando de personagens que merecem ou não morrer, eu vou pular o episódio 22 pra falar, eu já volto nele, mas pra falar do 23 e 24, que é um pequeno arco da Eva, né? A gente vê a Eva e, meu Deus, como eu odeio essa mulher. Mulher da desgraça, velho. A mulher tá perdida na vida, ela não sabe mais o que fazer, ainda não entendi se ela ainda continua rica, se ela realmente já perdeu o dinheiro dela todo. Parece que a impressão que dá realmente que ela perdeu o dinheiro dela e tal, gastou, sei lá o que aconteceu, mas aí aparece todo o arco dela ali na bebedeira, né, de novo, meio que perdida, e aí a gente descobre que ela se encontrou com o Roberto, ele não sabia disso, não lembrava e tal, e aí tem todo aquele episódio dele manipulando durante metade do episódio ela, né, pra levar ela pra um lugar, e quando eles chegam lá, que ela vai pro quarto com ele e tal, ele dá um tapão nela e pede pra ela as fotos, que são fotos do Johan. E novamente, tipo, é aquela coisa, do cara não quer que ninguém saiba qual é a cara do Johan, ele não quer que ninguém se meta no caminho do Johan e tal, e aí ele, por causa disso, parece que quer as fotos, eu acho que pra jogar fora, pra queimar, pra, enfim, não deixar nas mãos de outras pessoas. E aí, cara, ele mete um tapão nela, ele fala tudo isso, ele dá a entender que ele pode matar ela, e ela dorme com ele. Cara, essa mulher é completamente surtada, cara. Ao mesmo tempo que eu odeio ela, é o arco mais divertido de acompanhar, porque misericórdia, como essa mulher é surtada, mano. A vida da Eva parece ser uma montanha-russa, né? É bizarro. Só que é uma montanha-russa que tá sempre indo pra baixo, não tem o pra cima. No momento, é sempre pra baixo, o tempo inteiro. E assim, tu vê aqui que o reflexo da vida dela leva ela a coisas cada vez piores. Tu vê que ela tá se desgastando, se deteriorando, quase que apodrecendo cada vez mais. E agora, quando ela se encontra com o Roberto, a gente tem até o plot twist que ela, na verdade, sabe do Johan. Ela sabe do Johan e tal, e isso torna ela mais odiosa ainda. Porque ela tem a cara de pau de querer culpar o Tema, sendo que ela sabe das coisas, sabe? Então isso torna a mulher muito mais odiosa. Porque ela tá fazendo isso por birra, sei lá, porque ela é mimada. Não dá pra entender essa mulher. Mas sabe da onde a culpa do Tema vem? Que eu acho que é uma coisa que a gente pode meio que interpretar nesse ponto. É que o Tema, a partir do momento que ele escolheu salvar o Johan, foi ele que soltou o monstro. Então, mesmo ela sabendo que o Johan está vivo e que foi ele que cometeu os assassinatos, ela culpa o Tema porque foi o Tema que salvou a vida do Johan. Não, Bruno, mas eu entendo a tua opinião, mas eu digo assim, não justifica o fato de você culpar uma pessoa que estava fazendo o seu trabalho, independente se ele salvou um monstro ou libertou um monstro ou não, de um assassino em série. Porque o que ela vai fazer? Ela vai chegar pro Detetive Lund e vai falar, Detetive Lund, você tem razão, sua teoria de que o Tema é uma dupla personalidade é verdade, toma aqui teu criminoso, prende. Pronto. E aí o Johan fica livre. E aí? Mas aí você prendeu o inocente e soltou um assassino. Só que aí é uma coisa diferente, a gente tá falando de uma pessoa que é mentalmente estável também. Ela é totalmente louca. Tu viu na situação em que mostra e o Tema é encontrar a filha de um deputado e ela senta lá na mesa com a filha do deputado e fala pra filha do deputado exatamente o que ela é. Ela fala, você é uma menina mimada, você acha que você pode ter tudo, você acha que você pode ter tudo. Ela é uma pessoa totalmente perturbada. Ela não tá ligando pra sociedade. Ela não tá ligando pra se um assassino está solto ou não. Ela está ligando pra quem trouxe problema pra vida dela, que foi o cara que não quis ela, que foi o cara que meio que acabou com a vida dela, entendeu? Não é isso. É o Tema. O que ela quer, o que É aquele negócio, ela não ela tem é Tema, então ela vai destruir a vida dele, entendeu? Se ela não tem o Tema, ela vai destruir a vida dele. Não importa se o Tema não é o assassino ou não. O importa é que ela só vai procurar uma justificativa pra continuar destruindo a vida do Tema, porque ele não quer ela, entendeu? Ela não tem limites. Ela é tipo o famoso, se você não é meu, você não vai ser de mais ninguém. E ela quer provar por A mais B que ele tem que se arrepender, que ela era o melhor pra vida dele, que ela era a melhor escolha, porque ela não consegue lidar com a rejeição. E pra mim, cara, tu tá errado quando tu fala assim, tipo, ela falou exatamente o que a menina era. Eu acho que, na verdade, ela tava refletindo na menina o que ela era. Que a própria... Não, é isso que eu falei. Entendeu? Tá, não, beleza. Então, é isso que eu falei. Ela falou pra menina o que ela realmente era. Isso, que ela realmente era. Ela é isso, ela é uma mimada. E, cara, assim, eu acho muito interessante porque tu pode ver o quanto chamar uma pessoa de mimada, o quanto isso realmente, enquanto uma pessoa mimada pode ser realmente problemática, entendeu? Porque ela era isso, e aí ela foi criada achando que ela podia tudo, e olha aonde isso leva ela, entendeu? Ao mesmo tempo que é bizarro, porque tu percebe que ela realmente tem um amor pelo Tema, mas é muito doentio o amor dela, completamente doentio. Entendeu? Tanto que ela acaba meio que decidindo depois no episódio
seguinte, não matar ele, quando o Roberto meio que manipula ela, né, dá a arma pra ela e tal, ela meio que tenta indicar, o Dieter encontra ela lá, enfim, porque o Roberto sabe onde o Tema tá, aí ele leva ela até lá, porque teoricamente o Roberto não conseguiu invadir a vila onde o Tema tá e tal, e aí o Dieter também tá ali com o Tema, pelo visto, ele cedeu, né, àquele bandidinho lá, e ele meio que trabalha de vez em quando pra conseguir uma grana, ajudando os bandidos, isso fica implícito ali, não é dito de forma clara, mas fica implícito pela situação, e aí a gente vê que a Eva vai lá e tal, só que ela decide não matar ele, e o Dieter encontra ela meio que no meio do caminho da aldeia, no meio da floresta ali, e aí ela acaba levando um tiro do Roberto quando ele ouve ela dizendo pro Dieter pra avisar pro Tema fugir e tal. E ali tem toda aquela questão dele, conflito ela tentando meio que impedir o Roberto de chegar nele e tal, ou seja, ela quer, além de ferrar com a vida dele, ela quer que ele saiba que foi ela que ferrou com a vida dele, que ele passe a vida inteira entendendo que foi ela que ferrou com a vida dele, que ele deveria ter estado com ela e ter aceitado a proposta dela de casar com ela. Cara, é igual da mulher louca, velho. É isso, assim. Ela fala, a fala dela é justamente essa: eu quero que você se arrependa por ter me recusado. Então ela não quer que ele morra, ela quer que ele passe a vida na cadeia, pagando por uma coisa que ele não fez, só porque ele não quis ela, entendeu? Ela não tá nem aí pro Johan. Ela sabe que o Johan é um monstro, ela sabe tudo que o Johan tá fazendo. Só que o foco dela não é ser uma pessoa boa. Ela quer que o Tema se foda porque o Tema recusou ela. Porque ela passa a provar, acho que todo esse episódio, a todo momento que ela relembra de como ela... Flashback. Que ela tem um flashback de quando ela vê o Johan, todas as cenas que mostram ela olhando pro Tema, ela falando: Tema, você é meu. Então ela tá pouco se fudendo pra que o Johan vai matar. Ela vai continuar colocando a culpa no Tema, porque ela quer que o Tema se arrependa por ter rejeitado ela. É esse o ponto dessa mulher, entendeu? Então isso faz ela ser uma pessoa desprezível. Tanto que aparece naquele momento que ela sabe que ela é desprezível, que ela fala pro Dieter que o Tema não vai salvar ela. Mas o Tema não é desprezível igual ela, entendeu? Ele vai e salva ela. Pô, mas que casalzão, né, que forma. A Eva e o Roberto parece que se juntam ali nas suas obsessões ali, cada um com a sua obsessão. Ele na obsessão, de certa forma, de limpar o Johan ali, de certa forma, e a Eva na obsessão dela com o Tema, né? Casalzão, assim, 20, cara, né? que eu queria te falar, o Roberto, ele é introduzido de uma forma assustadora também e bem apreensiva, tanto que ele ganha o papel de antagonismo muito maior do que o Johan, porque o Johan a gente não tá vendo ele no tempo de tela, que acontece no último episódio agora, que a gente viu, que aí ele aparece no final do episódio. Mas por enquanto, mano, o único cara que teve assim um antagonismo carismático, que eu digo, que é aquele antagonismo que a gente fala: caralho, esse cara é foda, é um vilão chato, é um cara chato, é o Roberto, entendeu? Sim, foi aquele, inclusive, que eu tinha falado no episódio passado sobre Monstro, né? O Roberto é um personagem que realmente fica marcado no anime como um todo. Ele é introduzido agora e ele vai se tornar quase que um personagem recorrente. Ele é um problema realmente muito grande a ser lidado. E conforme a gente for dando continuidade com o anime, a gente vai ver que ele vai sendo mais aprofundado, de certa forma, e a gente vai entendendo melhor o que o Roberto é e o que ele quer. Por mais que nesse começo fique meio confuso, realmente, como o Rafa falou. Cara, eu acho que no fim das contas, falando de gente doida, e aí passando pro episódio 22, a gente vê o Lund, né, o detetive ali da BKA, alguma coisa assim, BSA, sei lá, que tá seguindo ali a vida dele atrás do Tema e tal. Eu tô começando a entender ou a acreditar que no fim das contas, Monster é sobre obsessão. O tema principal de Monster é sobre obsessão. E como um cara, né, uma pessoa malvada, digamos, ou um acontecimento pode mudar a vida de inúmeras pessoas. É basicamente sobre isso, é basicamente sobre efeito dominó e obsessão. Porque, mano, outro cara que coringou de vez, né, velho? O Lund coringou de vez, cara. Ele vai atrás, a gente vê ele indo atrás do Tema. Aí ele mente pra um jornalista, tem um assassinato ali, aí ele vai investigar o assassinato, acreditando primeiro que esse assassinato tá relacionado com os assassinatos em série, que estão ligados ao Johan, né, mas ele ainda não sabe, então na cabeça dele estão ligados ao Tema. E aí ele descobre que, inclusive numa cena muito legal, quando ele vai meio que descrevendo, você atacou assim, você atacou assado, ele vai descrevendo na cabeça dele, né, na cena do crime, e aí quando ele se depara, que ele pergunta assim, pô, mas por que você não matou o cara aqui? E aí ele vê que nesse momento o assassino teria se visto no espelho. E aí, nessa hora, eu meio que já saquei também, pô, tem emoção, né? O cara, ele não conseguiu
lidar com a própria face no espelho sendo um assassino e tal. Mas sabe que eu achei uma coisa estranha nessa cena? Porque eu pensei que foi tipo assim, que eu falei assim, eu acho que não foi o Johan. Mas aí, quando eu parei pra pensar, eu falei, mas será que foi o Johan? Porque, querendo ou não, quando eles falam do Johan, ele fala que tem um monstro dentro dele, que é aquele negócio tipo de bipolaridade, né? Pode ser uma bipolaridade ali. E eu olhei assim, será que quando ele se olhou no espelho e ele viu que ele era um assassino, o lado dele mais humano meio que pesou ali e ele hesitou, entendeu? Eu pensei nisso, mas depois que foi apresentado ali realmente o culpado, eu falei, cara, que tipo, foi bem estranho, entendeu? Porque de uma forma ou de outra dava pra culpar o Johan ali. Entendo, mas cara, eu de verdade, eu acho que esse papo de bipolaridade é papo. Eu não sei porquê, a gente vai continuar, né, o anime, a gente vai descobrir em algum momento, mas eu tô achando que isso não existe, cara, eu tô achando que é só uma forma dele manipular a galera também. Pode ser, né? Tá coringando a galera. Vocês querem que eu fale alguma coisa? Não dá de falar. E aí, cara, a gente segue nesse arco, né, do longe, e a gente percebe que ele descobre, ele saca o que foi que aconteceu, ele saca quem foi que matou, mas ele não age realmente pra prender a pessoa, ele tá pouco se lixando, na verdade, pro caso, pra prender realmente o assassino ali. E aí ele mente pro cara do jornal dizer que realmente tá relacionado. Mente não somente, depois que o cara do jornal descobre, ele chantageia o cara do jornal pra que ele mantenha a notícia errada e tal, de que seria um assassinato realmente relacionado aos assassinatos em série, pra atrair o Tema. E aí, quando o Tema vai lá, ele vai atrás do Tema, cara, porque ele tá obcecado pelo Tema. Depois, ele quase, tipo assim, quando ele tá ali atrás do Tema, ele tinha confrontado, né, o verdadeiro assassino da família, o cara vai atrás dele, consegue ferir ele continua seguindo atrás do Tema, ele assim, o anime, ele mostra pelos olhos dele como ele tá completamente transtornado, assim, ele tá com um pensamento fixo em eu tenho que matar, eu tenho que pegar o Tema, eu tenho que capturar o Tema e tal. E aí, ele vai atrás do Tema, o Tema pega ele, salva ele, aí ele consegue algemar o Tema pede pra que ele liberte as mãos dele, né? Pra que o Lund liberte as mãos dele, pra que o Tema possa salvar o Lund. O Lund se nega, mesmo sabendo que vai morrer. Cara, o cara tá completamente obcecado. E depois ele mesmo fala pros detetives que chegam depois, né? O Lund acaba sendo salvo pelo Tema e tal. E aí, ele fala assim, cara, eu devo minha vida pro Tema. Só que aí depois chega uma enfermeira pra falar com esses detetives, que eles ficam assim, pô, será que a gente vai precisar tirar o Lund da investigação do Tema, porque agora, né, ele pode estar comprometido, já que o Tema salvou a vida dele. E a enfermeira fala assim, não, ele diz que a coisa mais legal que ele tá fazendo agora, a coisa mais divertida que tem é caçar pessoas que nem o Tema. O cara tá surtado, mano. Ele tá completamente surtado. Ele parece que ele fez do objetivo da vida dele acreditar que o Tema realmente tem uma dupla personalidade, que a outra personalidade dele é o Johan, e ele não consegue sair dessa crença. E é isso, e foda-se, não importa o que aconteça. Ele vai continuar com essa crença até o final. Cara, assim, meu Deus do céu, quanto mais de gente obsessiva esse anime vai trazer, velho? Será que o Bruno é o Lunge da vida real, que acredita na bipolaridade? Porque, tipo assim, cara, o Lunge, ele, quando acontece essa cena que tu mencionou, Rafa, que ele algema o Tema e eles acabam indo pra um galpão abandonado e o Tema pede pra salvar a vida dele, ele sabe que ele vai morrer, né? Meio que ele sabe que ele tá com risco de vida ali, ou seja, ele sabe que ele vai morrer, mas antes dele morrer, ele aponta a arma pro Tema e fala, confessa que você cometeu aqueles assassinatos, confessa. O Tema fala que não, e ele fala, confessa, eu tô vendo a tua frieza, eu tô vendo como você está calmo numa situação dessa, você é médico, quando você opera as pessoas, você fica com essa expressão, com essa calma, e é assim que você mata as pessoas também. Aí o Tema vai e revela que é claro que ele fica nervoso, que ele fica com medo de falhar numa operação, de manusear errado o equipamento e acabar tendo alguma complicação na operação. E ele acaba desmaiando devido à hemorragia. O Tema que vai lá, pega a chave no bolso dele e salva ele. Então, tipo assim, esse cara, ele literalmente ia morrer pela obsessão dele, porque se dependesse dele, ele não ia soltar o Tema de jeito nenhum. Então, é incrível realmente esse ponto que o Rafa traz, que essa série, ela fala muito sobre a obsessão, e todos os personagens ali, meio que os principais, né, são aqueles 4 ali que estão atrás do Johan / do Tema, eles têm essa obsessão incrível, incrível. E eu acho que a abordagem desse anime, a humanização que esse anime retrata, não só para os
mocinho, mas também pros antagonistas, é muito boa. Eu tô doido pra ver a humanização que esse anime vai dar pro Roberto. É como aquele jogo lá, o The Last of Us, parte 2. O anime, ele meio que mostra, mesmo ele sendo... A única pessoa que ele não mostrou o lado bom é o Johan, mas, tipo assim, ele mostra a fragilidade do ser humano no seu essencial, em tudo, entendeu? Não importa se tu é um tremendo de um filho da puta, como foi o investigador que matou os pais adotivos da Nina, ou se tu é um investigador muito foda, como é esse cara, mas que ele perdeu tudo e a única coisa que ele podia continuar pra seguir a vida era perseguir o tema. E o tema que tem a perseguição dele, a busca dele implacável pelo Johan. Então é toda aquela construção muito boa de personagem e que mostra que tudo é falho. Tudo é falho. O ser humano ele é falho em tudo, entendeu? É muito show. O Lunge, ele é um personagem que, quando foi mostrada a história dele, que a mulher abandonou e a filha abandonou também, quase praticamente deserdaram ele, tu até chega a sentir uma certa pena. Mas agora, olhando de um outro ponto de vista, para e pensa, se tu fosse a mulher desse cara, não dá pra ficar com uma pessoa assim, completamente louca, porque ele literalmente, quase assume a persona do psicopata, do criminoso, e ele parece agir como, sabe? Ele se torna tão louco quanto pra tentar perseguir o criminoso. E isso é doentio, de certa forma, né? Aí a gente entra no episódio 25. Eu não sei se vocês vão querer comentar muito sobre, mas é um arco que vai começar agora. Eu não lembro quanto tempo dura esse arco, mas é um arco que rende bastante coisa. É um arco que eu gosto bastante. É o arco do senhorzinho, que é bem rico, o Schwald, e mostra o Johan ali por trás. Aparentemente o Johan tá lendo histórias pra ele, né? Tá sendo contratado ali pra ler histórias pro senhorzinho. E tem uma certa conexão com alguns planos do Johan que vão se decorrer nos próximos episódios ali. Eu acho muito interessante como a série agora, finalmente, vai começar a entrar aos poucos na psique e na doença mental do Johan. Então, vamos ficar ansiosos aí pelos próximos episódios aí, tanto do Triângulo Nerd quanto de Monster. Então acompanha com a gente aí. É isso, cara. Eu acho que esse episódio 25, o que ele é relevante? Ele é claramente uma introdução. É um episódio até mais lento e tal. Dá pra ver que é uma introdução, então não me incomodou necessariamente ele ser lento, mas um episódio isolado, ele acaba sendo mais fraquinho, né? Entre os outros que a gente assistiu. E é um episódio que ele introduz o Schwald, ele introduz o Cor, eu acho, alguma coisa assim, o nome do personagem, que parece que é filho desse cara, mas o cara não sabe que tem esse filho, etc. Que esse carinha é filho dele. E aí, a gente tem também o descobrimento, né? Tem uma cena meio impactante que esse Carl, ele descobre que tem um cara ali que também lê pra esse velho, né? Esse velho, ele tem, tipo, pessoas que leem cada dia da semana pra ele, que são estudantes. Ele descobre que um desses estudantes estaria, de repente, se passando pelo filho do velho. Na verdade, seria ele mesmo. E o Carl vai ficar investigando. E, na verdade, depois ele acaba descobrindo que o cara se matou. E aí, no final, a gente descobre que o Johan é uma dessas pessoas que vai ler pra esse cara. Então fica mais um episódio mais de questão de cliffhanger, do tipo, o que cacete o Johan tá fazendo aí, como é que se relaciona com a história maior e tal. É realmente um episódio bem introdutório de personagem. E deixa mais realmente aquele gancho de ansiedade do o que será que vem por aí. Cara, eu acho que, assim, esse episódio, como tu falou, é mais um gancho pro novo arco e, cara, não tem nada demais, eu não achei. Eu acho que, pra mim, deve ter sido o episódio mais lento até agora. Então é isso, galera. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Esperamos que estejam curtindo o nosso acompanhamento do Anime Monster, tá? Então, deixo pra vocês o meu abraço e passo pros meus colegas se despedirem. Até a próxima. Muito obrigado, pessoal, pra você que ouviu até aqui. Muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando a gente e até a próxima. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau. Paramos ali no início de um arco, não é mesmo? A gente comentou que teria começado o arco da Nina. Gente, desculpa, foi mal. O último episódio 20 foi o filler dos velhinhos, que aí é o velhinho e tal, e acaba o arco ali. É um arco fechadinho. Cara, eu preciso lembrar qual é o 21, foi mal. Deixa eu só abrir aqui rápido a Netflix pra eu ir lembrando, senão eu vou ficar gravando, vai ser mais cagada depois. E eles meio que proporcionou, e eles meio que fizeram... Meu Deus! No meio do caminho até a... Ah, meu Deus. Floresta, no meio da floresta. Até a aldeia. não dá de... Fala que vai dar uma mamada aqui. Que isso? Tá louco! De graça. Sim. Esse filho, etc. Que esse carinha é filho dele e tal. E aí tem todo um arco... Que isso, pô? Peidou no microfone? Mano.
É, então. Que, mano? Sei lá, foi barulho de peido. Não, pô, eu tô calado aqui, sei nem o que aconteceu. Tava de olho fechado, eu tava de olho fechado, mano. Sei nem o que não sei nem o que Mano, aconteceu. Eu acho que o Bruno tava meditando. Peidou e não sabia que o microfone tava aberto. Ei, ele tava Mano, meditando. Ele tava mano, meditando, não relaxou e se peidou. Não tem como. Esse microfone, ele não pega ruído. Ele mal pega. Se eu colocar, Tá bom, desliguei. não tem como. Tu é doida? Peido. Teu cu. Não, foi o teu tu que peidou. Se eu tivesse peidado, eu ia falar, cara. Eu não peidei. Olha, ó, faz barulho de peidei. Mano. Tu escutou alguma coisa? Queria dizer pau no cu da bundinha branca do Lucas. Que isso? Vai ser cortado mesmo. Tá me acusando aí. Mano, tu peidou. Isso é tudo, pessoal.